Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato, o Procurador-Geral da República apresenta denúncia contra Lula no STF. Para Rodrigo Janot, o ex-presidente e o empresário José Carlos Mulay atuaram para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A defesa do ex-presidente nega e afirma que ele não deve e não teme as investigações. E estudantes invadem a Assembleia Estadual de São Paulo. Eles pedem uma CPI para investigar fraudes na merenda escolar. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto, após um rápido intervalo. Até já. O programa Mais Médico tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta terça, no Todo Seu, Rony Fon bate um papo com o cantor Supla. Tem ainda as notícias dos famosos com Esther Rocha e uma entrevista sobre a política atual. Todo Seu, nesta terça, 11 da noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot incluiu o ex-presidente Lula, o empresário José Carlos Mulay e o filho dele, Maurício Mulay, numa denúncia apresentada contra o senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves. Para a Procuradoria, os três atuaram juntos para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, com o objetivo de obstruir as investigações da Lava Jato. Rodrigo Janot diz que o ex-presidente Lula manteve controle sobre as decisões do esquema operado na Petrobras, já que, para ele, essa organização criminosa jamais poderia ter funcionado por tantos anos e de uma forma tão ampla e agressiva no âmbito do governo federal, sem que o ex-presidente Lula dela participasse. O senador Delcídio contou que Lula também tinha interesse em ajudar a família do ex-diretor da Petrobras, mas por meio de Mulay, que faria os pagamentos. Em nota, o Instituto Lula afirmou que a peça apresentada pelo Procurador-Geral da República indica apenas suposições e hipóteses sem qualquer valor de prova e que trata-se de uma antecipação de juízo, ofensiva e inaceitável. O Instituto Lula negou ainda a participação do ex-presidente nos fatos investigados na Operação Lava Jato e disse que ele não deve e não teme as investigações. Caberá ao ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, levar a peça para análise na segunda turma do STF. Se a denúncia for aceita contra todos os acusados, eles se tornam réus numa ação penal. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do ex-presidente Lula no principal inquérito da Operação Lava Jato. Ele também quer investigar, entre outras pessoas, os ministros petistas Ricardo Berzoini, Edinho Silva e Jacques Wagner e os PMDBistas Jader Barbalho, senador, e Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. No total, Janot pede a investigação de 31 pessoas, incluindo ex-ministros como Henrique Eduardo Alves, Erenice Guerra, Silas Rondô e Antônio Palocci. Empresários como José Carlos Mulay, amigo de Lula, o banqueiro André Esteves, Gilles de Azevedo, assessor especial da Presidência da República, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, José Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, além de lobistas e doleiros. Todos foram citados pelo senador Delcídio do Amaral em delação premiada. Esse inquérito apura denúncias de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção num esquema que o Ministério Público chama de organização criminosa que atuava para desviar dinheiro da Petrobras. Caberá ao ministro Teori Zavascki, relator
relator da Operação Lava Jato no Supremo, decidir sobre a inclusão dos novos suspeitos no inquérito, que já conta com 39 investigados. Segundo Janot, seu pedido se deve ao avanço das investigações, que mostrou que a organização criminosa tem 2 eixos centrais. O primeiro, ligado a membros do PT, e o segundo, ao PMDB. A presidente Dilma Rousseff anunciou o Plano Safra e a liberação de 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Dilma voltou a falar sobre o processo de impeachment. Os recursos estarão disponíveis a partir de julho. De acordo com o governo, os juros serão de 2,5% para agricultores familiares e de práticas sustentáveis. Já para assentados da reforma agrária, a taxa de juros permanece entre 0,5% e 1,5%. Durante o evento, Dilma voltou a afirmar que está sendo vítima de um golpe. Se eu for comparar com todos os presidentes que me antecederam, pelo menos os 2 últimos, a situação é extremamente estranha. Por quê? Porque eu fiz 6 decretos, mas quem fez mais decretos foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez 101 decretos. Um impeachment sem base legal, um impeachment sem motivo. Ele é um golpe. Mas ele é um golpe. Mas ele é mais que um golpe. Ele é um golpe e, ao mesmo tempo, é a cobertura para aqueles que não têm voto se elegerem de forma indireta. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito contra a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula por suposta tentativa de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O pedido depende de análise do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF. A Procuradoria quer investigar as denúncias do senador Delcídio do Amaral de que Dilma teria participado de uma trama para nomear ministros em tribunais superiores para livrar executivos presos na Lava Jato. E a investigação deve atingir o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Delcídio afirmou que Mercadante teria oferecido ajuda para que ele não fechasse um acordo de delação premiada. Janot também quer investigar a nomeação de Lula para a Casa Civil. Ele quer saber se o objetivo foi proteger Lula, que é investigado na Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. Com a nomeação, ele teria foro privilegiado e seria investigado pelo STF. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, ele está lá em Brasília. O caso do governo Dilma Rousseff é melancólico. A Procuradoria-Geral da República decidiu engordar o principal inquérito da Lava Jato, que corre no Supremo Tribunal Federal. Incluiu nele 30 novos suspeitos de participar da quadrilha que assaltou os cofres da Petrobras. Entre eles, Lula, os ministros palacianos de Dilma e figurões do PMDB. A Procuradoria também decidiu, sinal dos tempos, pedir autorização ao Supremo para investigar Dilma Rousseff por suspeita de obstrução de justiça. Na semana que vem, o Senado vota o pedido de afastamento de Dilma Rousseff do cargo por até 6 meses. São enormes as chances de aprovação. Enquanto aguarda por um julgamento definitivo dos senadores, Dilma conservará o direito ao foro privilegiado do STF. Se for definitivamente afastada, ela ficará ao alcance da caneta do juiz Sérgio Moro, assim como Lula. Nessa hora, Dilma, que subiu ao pedestal em 2010 ao ser eleita, talvez se dê conta de que também está sujeita à condição humana. Dilma descobrirá que pedestal não tem elevador. Boa noite. Estudantes invadem a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e pedem a abertura de uma CPI para investigar a chamada máfia da merenda. Os manifestantes prometem dormir no prédio e só sair de lá quando a CPI for instaurada. 5 horas da tarde, os deputados estavam em uma sessão quando os estudantes entraram gritando palavras de ordem. Alguns tentaram subir na mesa onde fica o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, que é alvo da Operação Alba Branca do Ministério Público, que investiga um suposto esquema de propina e superfaturamento de merenda nas escolas estaduais paulistas. Houve empurra-empurra.
Os estudantes entraram aqui no plenário, não houve quebra de absolutamente nada, num empurra-empurra, uma tela de computador de fato quebrou, tá? Uma tela de computador, não foi um computador, uma tela, mas um empurra-empurra com a participação de seguranças da casa. E é importante se deixar claro, não fizeram nenhuma balbúrdia. Foi uma invasão, usando uma técnica chamada cavalo doido, derrubando o policial militar para poder invadir o plenário. Tá? Os computadores, se há que quebrou ou não quebrou, depois a casa pode até mostrar as imagens daqui da mesa da presidência, onde tem aí os equipamentos que foram quebrados. Os estudantes estenderam faixas e pediam a instauração de uma CPI para investigar a chamada máfia da merenda. Um grupo de manifestantes foi chamado por deputados ligados ao governo para negociar a saída do movimento, mas não houve acordo. Deputados do PT tentam sem sucesso instaurar uma CPI na Assembleia. São necessárias 31 assinaturas, mas ainda não há um número suficiente. Depois dessa reunião com os deputados, os estudantes realizaram uma assembleia. A situação é a seguinte, é que os estudantes estão sobre as cadeiras dos deputados. Ali ao fundo nós vemos cadeiras empilhadas nas saídas e ali em cima alguns policiais militares que observam de longe. O presidente da Assembleia, Fernando Capês, também se reuniu com os manifestantes a portas fechadas. Eu fui o primeiro a assinar a CPI, quero que a CPI seja instalada, é uma oportunidade de produzir as provas e nós estamos negociando também com os deputados para que, paralelamente, a Comissão de Educação convoque as pessoas que têm que vir aqui prestar depoimentos e esclarecimentos. O movimento dos estudantes é o mesmo que ocupa há 6 dias a sede do Centro Paula Souza, no centro da capital. Lá, eles reivindicam merenda em todas as escolas técnicas do estado, melhorias na rede estadual de ensino. Hoje, os funcionários deram um abraço simbólico no prédio depois que foram mais uma vez impedidos pelos manifestantes de trabalhar. Ontem, eles chegaram a entrar no imóvel com a ajuda da Polícia Militar, mas depois que a entrada da PM foi considerada ilegal, porque aconteceu sem um mandado judicial, os estudantes retomaram o controle do prédio. A Justiça agendou para amanhã uma audiência de conciliação entre representantes do governo do estado, do Ministério Público e dos manifestantes. E o governo do estado de São Paulo adia mais uma vez a entrega do trecho norte do Rodoanel. A previsão agora é de que o trecho só fique pronto em março de 2018. A obra começou em 2013 e já havia sido adiada para 2017. Já era para estar pronta, mas a obra não chegou nem na metade ainda. Em 3 anos, o trecho norte do Rodoanel andou apenas 41% do projeto. Isso segundo o próprio governo. E no ritmo atual, parece que vai ainda mais devagar. No canteiro de obras, poucos funcionários trabalhando. Na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, por exemplo, não encontramos nenhum, apenas uma máquina parada. Embora o site do governo do estado afirme que as obras seguem em ritmo acelerado. A entrega dessa obra já foi adiada várias vezes. O prazo de abertura do trecho norte do Rodoanel inicialmente seria 2014, depois foi para 2016, aí veio uma nova previsão para 2017 e agora uma nova data para a abertura da pista para os motoristas, março de 2018. O trecho norte vai ligar a rodovia dos Bandeirantes à Via Dutra, Ayrton Senna, passando pela Serra da Cantareira. Os outros 3 trechos estão prontos e a construção dessa parte que falta para completar o anel viário foi dividida em 6 lotes. Em um deles, de acordo com dados da Dersa, só 26% do trabalho foi concluído até agora. Em nota, o governo do estado informou que enfrenta dificuldades com as desapropriações em Guarulhos, na Grande São Paulo. Outro motivo para o atraso seria a falta de dinheiro das construtoras investigadas pela Lava Jato. De acordo com a Dersa, mesmo com a aplicação de multas, o ritmo não vai mais rápido. A comissão especial do impeachment no Senado ouviu 3 especialistas contrários ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Entre eles, Marcelo Lavener, ex-presidente da OAB e um dos autores do pedido de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Desta vez, segundo ele, não há crime nenhum. O professor Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou que não há crime de responsabilidade e que, por isso, os senadores não podem fazer um julgamento político.
quando uma situação como essa se coloca, todos os senadores e senadoras reconhecem ou declaram ou interrompem o mandato da presidente, reconhecem que há um crime de responsabilidade onde não há, ainda que esse grande consenso alargado dentro do Senado se ele se produz fora do marco dos crimes de responsabilidade, ele viola uma ordem jurídica que se constrói a partir da Constituição. Ricardo Lodi Ribeiro, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que as chamadas pedaladas fiscais não são operações de crédito. Porque a inadimplência contratual é uma possibilidade inerente a qualquer contrato. Pedaladas que ocorreram em 2014 não se traduzem em operações de crédito por não estarem dentro desses conceitos estabelecidos, seja pela Lei de Responsabilidade Fiscal, seja pelo direito privado. O ex-presidente da OAB, Marcelo Laveneri, explicou por que não vê em Dilma os motivos que o levaram a pedir o impeachment de Collor. A diferença fundamental é que, no caso do presidente Collor, tinha crime praticado pelo presidente, com suas próprias mãos, com a sua própria intenção, com a sua própria falta de ética. E neste processo de impeachment que Vossa Excelência estão agora examinando, não existe isso. Não há crime nenhum. E a comissão do impeachment já dura mais de 11 horas. Desde a 1h30 da tarde, os senadores pedem a palavra para fazer comentários e perguntas aos 3 especialistas contrários ao afastamento da presidente Dilma. Não há previsão de quanto tempo ainda deve durar a sessão. A comissão vai se reunir novamente amanhã, a partir da 1h da tarde, para que o relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, apresente seu parecer sobre o processo de impeachment. E desde 1990 foram feitos 132 pedidos de impeachment. O PT apresentou ao menos 50 deles. O primeiro presidente a sofrer impeachment após a redemocratização foi Fernando Collor de Mello, atual senador pelo PSC. Na época, 1992, era filiado ao pequeno PRN. Ao todo, em seu governo, foram apresentados 29 pedidos de impeachment. O PT estava representado na maioria das vezes. Lula, que perdeu as eleições de 1989 para Collor, foi um dos articuladores do afastamento. Na época, Lula era presidente do PT. Acho que o Congresso Nacional tem clareza de que nós vivemos uma crise profunda de governo e que somente com a saída do governo é que nós iremos resolver alguns problemas da nação. Em pouco mais de 2 anos na presidência da República, Itamar Franco, que era vice de Collor, foi alvo de 4 pedidos de afastamento, todos arquivados. Um deles foi protocolado pelo deputado federal petista Jacques Wagner, atual chefe de gabinete da presidente Dilma Rousseff. Foi manchete do jornal Folha de São Paulo. Na acusação a Itamar, Jacques Wagner usou o fato de o chefe da Casa Civil, Henrique Hargreaves, ter submetido a medida provisória do Plano Real ao comando da campanha presidencial de Fernando Henrique Cardoso, articulador da mudança econômica quando ocupou o Ministério da Fazenda. Já Fernando Henrique, que governou o país de 1995 até 2002, foi alvo de 17 pedidos de impeachment, um no primeiro mandato e o restante no segundo. O PT apresentou 4 e estava representado em outros. Na época, Michel Temer presidia a Câmara dos Deputados. José Genuíno e José Dirceu, que eram deputados federais do PT e que acabaram condenados no mensalão petista, alegaram crime de responsabilidade na execução do PROER, um programa de socorro ao sistema financeiro. Coagiu o Ministério Público de público, é público e notório e dispensa provas. Quando o presidente da República age para que a CPI dos bancos do Senado seja limitada à investigação do Mark e do Fonte Sidan, é uma exorbitância. Na época, Aécio Neves, líder do PSDB na Câmara, dizia que o PT não aceitava o resultado das eleições. Lula perdeu para Fernando Henrique no primeiro turno em 94 e 98. Não aceitam a deliberação majoritária da sociedade brasileira, que pela segunda vez, em primeiro turno, deu ao presidente Fernando Henrique o mandato de presidente. Hoje, mas de lado oposto, o governo sob o comando do PT diz a mesma coisa sobre o PSDB.
Lula, que comandou o país de 2003 até 2010, viu a oposição protocolar 34 pedidos de impeachment. Foram 25 no primeiro mandato, quando estourou o escândalo do mensalão petista, e 9 no segundo. Assim como ocorreu com Fernando Henrique, nenhum pedido teve prosseguimento. Dilma, desde que assumiu em 2011, já contabiliza 48 pedidos de impeachment, 14 no primeiro mandato e 34 no segundo. O que está em tramitação hoje no Senado foi protocolado pelos juristas Hélio Bicudo, ex-militante histórico do PT, pelo ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique, Miguel Reale Júnior, e pela advogada Janaína Pascoal. O pedido foi aceito na Câmara dos Deputados por Eduardo Cunha, do PMDB, ex-aliado e atual opositor ao governo Dilma. Em pedido de abertura de inquérito enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, era o chefe de uma organização criminosa. Segundo Janot, o esquema atuava na hidrelétrica de Furnas, uma das maiores do sistema Eletrobras. A investigação é baseada na delação do senador Delcídio do Amaral, preso em novembro quando era do PT e líder do governo e atualmente sem partido. Em depoimento na Operação Lava Jato, Delcídio afirmou que Cunha era ligado a Luiz Paulo Conde, que presidiu Furnas entre 2007 e 2008, durante o governo Lula. Ainda segundo Janot, Cunha operava na Câmara propondo mudanças na legislação energética para beneficiar um doleiro que tinha negócios com Furnas. O pedido de inquérito aguarda a decisão do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, porque Cunha tem foro privilegiado. Janot quer que Cunha deponha em até 90 dias. A suspeita é que ele tenha cometido os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo uma liminar que afaste Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. O ministro Marco Aurélio Mello será o relator. A rede alega que, em razão de ser réu em uma ação penal da Operação Lava Jato, Cunha não pode estar na linha sucessória da presidência da República. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. De repente, não mais que de repente, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, abriu sua caixinha de Pandora e saiu mostrando uma atividade frenética, né? Hoje, ele mandou para o Teori Zavascki, né, no Supremo Tribunal Federal, um pedido para denunciar Luiz Inácio Lula da Silva e jogou no cesto do lixo uma jabuticaba brasileira. O Brasil era o primeiro país do mundo que tinha uma máfia, uma quadrilha sem chefe, sem líder. Os subordinados é que faziam tudo. Ontem, o Janot já tinha apresentado denúncia contra Aécio Neves, contra o ministro Vital do Rego, contra o Edinho Silva, etc., mostrando que a delação de Delcídio Amaral, que ainda não tem um cabedal de provas, tem uma narrativa verossímil. E isso está mostrando as coisas como elas são realmente. A quadrilha que roubou o Brasil, a quadrilha que jogou 11 milhões no desemprego, tinha um chefe e ele vai ser investigado. E mais, a promiscuidade de Brasília também. Olha, são novidades que ainda vão ter muita repercussão até a semana que vem, quando o mandato de Dilma começará a terminar, né? Pois é, eu estarei de volta sexta-feira, direto ao assunto, e você vai ter muito mais novidade aí, eu lhe garanto, hein? Em pé. Conselho de Ética do Senado aprova relatório que pede a cassação do senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo e atualmente sem partido. O parecer do senador Teomário Mota, do PDT, agora será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para a votação no plenário do Senado. Delcídio é acusado de quebra de decoro parlamentar depois de ser flagrado oferecendo ajuda financeira à família. É o que nos leva a decidir. Aí eu posso citar a questão da locação. Os advogados de Delcídio dizem que houve cerceamento da defesa e que vão recorrer da decisão do Conselho de Ética. Que esse é um momento complicado. Você tem alguma denúncia ou um problema na sua região que você gostaria que nós mostrássemos aqui no Edição das 10?
Isso é possível graças ao Gazap. Esse é o espaço para a sua participação. Basta enviar fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje vem da Zona Leste de São Paulo. Olá, boa noite. Um estudante da Escola Estadual Fernando Pessoa, em Cidade Tiradentes, nos enviou fotos para reclamar da falta de higiene na escola. Além da sujeira, há pombos que ficam no vão da janela e até entram na sala de aula. A preocupação desse aluno é com a possibilidade de transmissão de doenças após o contato com os pombos. Você também tem uma denúncia? Então grave um vídeo com seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E claro, o passo a passo está no nosso site. Então é isso, até breve. A direção da Escola Estadual Fernando Pessoa diz que já investiu mais de R$15 mil para serviços de manutenção. A unidade também estuda uma forma de controlar a entrada de pombos nos ambientes da escola. O vice-presidente Michel Temer deu uma entrevista agora à noite à Rede Globo e falou sobre as propostas elaboradas e enviadas pelo PSDB como colaboração caso ele assuma a presidência da República. Temer afirmou que está de acordo com os 15 pontos apresentados, inclusive o parlamentarismo, mas que o país precisa promover uma grande reforma política para aí sim pensar em um novo sistema de governo. E nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite. Fique agora com A Máquina com Fabrício Carpinejar. Ronifon recebe o cantor Supla no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.